Fala pessoal, beleza? Sou o professor Tiago e estamos aqui para mais uma aula de física. E agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre gases. Se você pegou essa aula de primeira, saiba que tem uma aula anterior a essa, que seria a primeira parte do estudo de gases, tá? Essa seria a segunda parte. Dá uma olhadinha lá antes, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo antes, se for o caso. Vamos lá. Olha só. A gente já definiu o que é um gás, né? Ele ocupa todo o volume que lhe é dado, a temperatura do gás tem a ver com a agitação de suas moléculas e a pressão que o gás exerce é consequência dessa agitação, porque as moléculas vão colidir com as paredes do recipiente, vão exercer uma força sobre as paredes do recipiente e essa força aplicada sobre a área da parede do recipiente me dá a pressão que o gás está exercendo. Beleza. Agora eu queria olhar atentamente para essas variáveis do gás. Quais são essas variáveis? Temperatura, pressão e volume. São variáveis porque são coisas que eu consigo alterar. Eu posso provocar modificações. Eu posso aumentar ou diminuir a temperatura do gás. Isso vai gerar consequência na pressão, no volume. Vamos dar uma olhada, né? Então, variáveis do gás porque eu consigo modificar essas variáveis. Agora, uma coisa importante. Sempre que nós estivermos falando dessas variáveis, o número de moléculas do gás, ou seja, quantas moléculas eu tenho ali naquele gás, vai permanecer constante. Tá? Nós não vamos permitir que o gás, nem um pouquinho de gás escape, nem outro gás adentre o recipiente. Então, o número de moléculas para essa nossa avaliação, por enquanto, tem que ficar constante. Então, vamos dar uma olhada. Ó. Eu estou propondo o seguinte, da gente imaginar um recipiente, vou desenhar ele aqui, ó. Vou imaginar um recipiente que contém uma tampa móvel. A gente costuma chamar essa tampa móvel de êmbolo, tá? É como se fosse uma seringa, né? E tem aquela seringa, mas tem aquela parte móvel da seringa, ok? Então é mais ou menos isso. É um frasco totalmente vedado, porque não devo deixar nenhuma moléculazinha de gás sair, nenhuma moléculazinha de gás entrar, mas aquela tampinha ela pode se movimentar. E aí, tem algum gás aprisionado aqui. Vamos deixar umas moléculas de gás aprisionado aqui. Ok? Vamos considerar, para melhorar o nosso exemplo, que as paredes do recipiente, elas são fixas. Tá? Elas não podem se mover. A única coisa que pode se mover é essa tampinha aqui, é esse êmbolo aí. Bom, isso está vivendo, se eu deixar o gás atingir um equilíbrio térmico com a temperatura ambiente, eu posso dizer que a temperatura do gás é a mesma que a temperatura ambiente. E nessas condições em que o gás tem a mesma temperatura que a temperatura ambiente, ele ocupa um certo volume e exerce uma certa pressão. Que pressão seria essa, né? Porque veja, o gás ele está brigando com a pressão atmosférica. É fato que o recipiente tem paredes rígidas, mas não êmbolo. Se eu aumentar a pressão externa, se eu aumentar a pressão da atmosfera sobre esse êmbolo, ou melhor até dizendo, né, a pressão atmosférica sobre a pressão do gás, esse êmbolo acaba cedendo, ele acaba baixando. Então, se a pressão atmosférica for maior do que a pressão do gás, esse êmbolo tende a baixar. O contrário também é verdadeiro. Se a pressão do gás for maior do que a pressão atmosférica, esse gás deve conseguir empurrar esse êmbolo para cima e aí ele sofrerá uma expansão, uma vez que o volume ocupado por ele ficará maior. Ok? Então vamos imaginar que isso está em equilíbrio, ou seja, a temperatura do gás é a mesma temperatura que a temperatura externa e que a pressão exercida pelo gás é a mesma pressão exercida pela pressão atmosférica. Cabe uma ressalva aqui, a gente vai ter que imaginar que esse êmbolo ele tem massa desprezível. Por que eu preciso imaginar isso? Porque se esse êmbolo tiver uma massa, ele próprio causará uma pressão adicional sobre o gás. Por quê? Essa massa vai gerar uma força, peso sobre o gás, né? A Terra vai atrair esse êmbolo com uma certa força, e essa força estará sendo exercida sobre o gás. Portanto, força exercida sobre uma área é pressão. E aí a pressão atuando sobre o gás deveria ser a pressão atmosférica mais a pressão do êmbolo. Então vamos considerar que o êmbolo tem massa desprezível. A briga entre a pressão atmosférica e a pressão do gás. Tudo bem, então vamos sempre olhar para essa figura e questionar essas três etapas da nossa aula de hoje, tá?
Então eu vou considerar o seguinte, se eu provocar um aumento na temperatura do gás, se eu vier aqui, né, tacar fogo aqui embaixo e provocar um aumento na temperatura do gás, mas eu tomar o cuidado que a pressão que o gás exerce continua constante, como que eu vou conseguir isso? Uma vez que se eu aumentar a temperatura do gás, as moléculas vão ficar mais agitadas e a pressão exercida por cada colisão das moléculas vai aumentar. Como é que eu vou conseguir garantir que a pressão não aumente? Bom, na verdade, vamos imaginar a seguinte cena, então. Se eu aumentar a temperatura do gás, as moléculas vão ficar mais agitadas, vão colidir contra esse êmbolo e vão conseguir empurrar esse êmbolo para cima. À medida que ela colide com o êmbolo, que ela consegue empurrar esse êmbolo para cima, agora o espaço que ela tem que se movimentar para empurrar o êmbolo de novo aumentou. Então é como se a taxa de colisões das moléculas diminuísse. Num primeiro momento essa taxa aumentou, porque eu tinha um certo limite, de repente eu aumentei a temperatura, então as moléculas colidiram mais vezes por segundo naquele êmbolo, portanto eu aumentei a taxa de colisões, portanto eu aumentei a pressão. Mas esse êmbolo é móvel, esse êmbolo subiu e eu voltei para a mesma taxa de pressão. Como é que eu vou garantir que eu voltei para a mesma taxa de pressão, não é mesmo? Bom, porque se eu não voltar, ou o gás continua empurrando o êmbolo para cima, porque lembra que é sempre uma briga entre a pressão atmosférica e a pressão do gás. Se essa briga ninguém está ganhando, se o êmbolo subiu até uma certa altura e parou de subir, uma coisa é verdade, a pressão interna do gás, a pressão que o gás exerce de dentro para fora, é igual à pressão atmosférica. Se o êmbolo estabilizou, ninguém mais está ganhando. Tudo bem? Vamos tentar amarrar tudo isso de novo, na verdade, tá? Porque parece que ficou meio confuso, mas não ficou. Veja bem, olha só. Se eu aumentar, eu espontaneamente for até aqui e aumentar a temperatura desse gás, consequentemente eu vou aumentar a pressão que ele exerce sobre as paredes do recipiente. Ele vai empurrar aquele êmbolo. Como consequência disso, o volume ocupado pelo gás vai aumentar. Bom, só que vai chegar uma hora que o gás não consegue mais empurrar esse êmbolo para cima. Por que não? Porque a pressão que ele está exercendo voltou a se igualar com a pressão atmosférica. Então o resumo da história poderia ser assim. Eu provoquei um aumento de temperatura no gás, a pressão ficou um pouco maior, consequentemente o volume ocupado pelo gás aumentou, porque ele conseguiu vencer a pressão atmosférica, mas justamente esse aumento no volume fez com que a pressão voltasse a diminuir. As colisões ficaram mais espaçadas, os intervalos entre colisões aumentou novamente. Então no final das contas, se a gente for pensar, a pressão no começo era igual à pressão atmosférica e depois ela é igual à pressão atmosférica de novo. Tudo bem que no caminho houve uma pequena elevação da pressão do gás, mas no final das contas a pressão inicial do gás e a pressão final eram as mesmas. Então a gente pode pensar que num processo em que eu aumente a temperatura e eu garanta que a pressão permanece constante, então necessariamente o volume aumenta. Não tem como não ser. Tá? Então, aumentou a temperatura, você não permitiu que a pressão aumentasse, você deixou a pressão ser constante durante o processo. Então, o resultado disso é um aumento no volume do gás. E esse aumento no volume do gás, ele é na mesma proporção do aumento da temperatura. Então, se eu dobrar a temperatura do gás, eu vou dobrar o volume ocupado por esse gás. Tá ok? Então, quer dizer que essa relação entre volume e temperatura, quando eu divido um pelo outro, sempre dá um valor constante. Porque se eu dobro a temperatura, eu acabo dobrando o volume do gás. Dobrou embaixo, dobrou em cima, continuou do jeito que estava. Essa relação, um dividido por outro, sempre vai permanecer constante. E se eu triplicar a temperatura? Tripliquei a temperatura, triplico o volume. De novo, essa relação permanece constante. Tá ok? Então, guarda isso. Quando eu tiver uma transformação em que a pressão possa ser considerada constante, a razão entre o volume e a temperatura vai dar uma relação, vai dar um número constante, vai dar uma constante qualquer aí. Essa transformação em que a pressão fica constante é chamada de isobárica. Tudo bem? Isobárica, iso quer dizer constante, bar é uma palavra para significar pressão, então isobárica
pressão constante. Se a gente quisesse criar um gráfico dessa transformação, a gente faria daquele jeito, né? Eu colocaria que o volume é dependente da temperatura, tá ok? Então o volume em função da temperatura seria de que jeito? À medida que a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Essa seria uma relação de grandezas diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Agora, vamos pensar no seguinte caso. Eu pego a temperatura do gás e eu começo a aumentar. Mas, dessa vez, eu vou fazer com que o volume permaneça constante. Ou seja, eu vou pegar esse êmbolo aqui e vou trocar ele por uma parede rígida. Eu não vou deixar mais com que ele se mova. Tudo bem? Bom, se o volume não vai mais se alterar, o que acontece quando eu aumentar a temperatura do gás? As moléculas ficarão mais agitadas, esse ganho de agitação causará um maior impacto sobre as paredes do recipiente e agora a pressão vai aumentar. Como não tem mais como o volume, o recipiente se expandir para que haja uma compensação da pressão, para que a pressão vá diminuindo com a expansão do gás, agora a pressão vai aumentando indefinidamente. Se eu triplicar a temperatura, a pressão será triplicada. Se eu aumentar a temperatura em 100 vezes, a pressão será aumentada em 100 vezes. Claro que a única coisa que impede da pressão aumentar indefinidamente é se o recipiente vai comportar toda essa pressão. Ok? Então você coloca um gás, veda ele totalmente e começa a esquentar. Pode ser que uma hora se exploda, né? Tudo bem? Legal. Então, se a temperatura aumentar e eu garantir que o volume não vai aumentar, que ele permanece constante, então a pressão aumentará na mesma proporção. Tudo bem? Então, de novo, P sobre T é uma constante. Ao dobrar a temperatura, nota-se que a pressão também é dobrada. Então, essa relação P por T sempre fica no mesmo valor. Tá? Se a gente cria um gráfico da pressão dependente da temperatura, pressão em função da temperatura, de novo eu tenho uma reta, mostrando que as duas são grandezas diretamente proporcionais. E o nome dessa transformação é isocórica, tá? Essa palavra isocórica, essa cora aqui, significa volume, significa dimensões. Então, é aquela em que o volume permanece constante. Isocórica, mesmo dimensão, mesmo volume. Tudo bem? Bom, a última coisa que a gente vai fazer, a gente já manteve a pressão constante, a gente já acabou de fazer a situação em que o volume vai ficar constante, agora nós vamos na última situação, que é a temperatura constante, tá? Então, a temperatura constante, eu vou ter que pensar o seguinte, sempre o gás vai ter a mesma temperatura que ele tinha antes, a mesma temperatura externa, vamos colocar assim. Ou seja, a agitação das moléculas vai sempre permanecer a mesma, tudo bem? Agora, veja só o que vai acontecer se o volume aumentar. Se eu aumentar o volume, ok? Eu vou permitir que o gás tenha um espaço maior para percorrer lá dentro. Lembra que a pressão, ela depende do impacto dessas moléculas com a parede, ok? Então, claro que depende da velocidade com que ela impacta na parede, mas depende também da frequência desse impacto. Então, se essas moléculas batem entre uma parede e outra, a cada 1 segundo ela bate em uma parede e outra, se eu aumentar o volume desse recipiente, se eu aumentar a distância entre as paredes, esse tempo entre uma colisão e outra, ela vai cair. Consequentemente, a pressão do gás, a pressão exercida pelo gás vai diminuir. Agora, o ritmo, a frequência com que ocorrem as colisões diminuíram. É como se, ao invés de ter diminuído a frequência das colisões, eu diminui a intensidade das colisões. Tá? Então, a pressão do gás deve cair. Então, se o volume aumentar e eu mantiver a temperatura como ela está, a pressão do gás deve diminuir na mesma proporção também. Então, se eu dobrar o volume, a pressão cairá pela metade. Se eu quadruplicar o volume, a pressão cairá a 1/4 do que era antes. Tá? E o gráfico disso vai ser pressão em função do volume, A pressão é dependente do volume, não ao contrário. E à medida que eu vou aumentando a pressão, à medida que eu vou aumentando o volume, a pressão vai diminuindo. E vice-versa. Se eu pegar o volume e eu diminuir, então eu aumento a frequência com que uma molécula colide, com que as moléculas colidem entre as paredes. Tudo bem? O nome que a gente dá para essa transformação é uma transformação isotérmica. Lembrou da palavrinha? Iso significa igual, a mesma coisa, que não mudou. Então, isotérmica, mesma temperatura.
Tudo bem? Esses gráficos, eles podem ser dados com as variáveis que ele quiser. Ele poderia ter colocado para esse gráfico, que foi uma transformação isobárica, ter colocado pressão em função do volume, que inclusive é o diagrama, né, é o gráfico mais comum que a gente nota por aí. Sempre pressão por volume. Tá? A questão é a gente analisar que cara que vai ter o gráfico, que formato que ele vai ter, quando eu tiver pressão por volume, volume por temperatura, temperatura por volume, enfim, uma série de situações. Mas a gente pode ver isso com calma, ao longo do processo das aulas a gente vai dando uma olhada, tá legal? Ao longo dos vídeos. Uma última coisa que seria interessante a gente citar é que esse gráfico aqui, ó, ele é uma hipérbole. O que significa uma hipérbole? Significa que sempre que eu multiplicar o valor da grandeza que está em y, digamos assim, com a grandeza que está em x, sempre dá o mesmo resultado. Então, isso é característico de grandezas inversamente proporcionais, porque sempre a multiplicação de uma com a outra resulta no mesmo valor. Então, por exemplo, duas grandezas que as suas multiplicações, que a multiplicação dos seus dois valores, resulte em 8. Eu posso pegar uma grandeza valendo 1 e a outra valendo 8. 1 vezes 8, 8. Se essa que vale 1 aumentar para 2, a outra vai diminuir para 4. Então, 2 vezes 4, 8. Se de 4 ela passar para 8, então a outra passa para 1. 1 vezes 8, 8. Tá? Então, à medida que uma vai aumentando, a outra vai diminuindo na mesma proporção. Aí dá esse gráfico caracterizado como hipérbole. Tudo bem? Bom, a gente vai reunir tudo isso, todas essas informações, para estabelecer uma regra de transformações gasosas, né? Estabelecer uma verdade das transformações gasosas. E essa verdade eu vou colocar no próximo vídeo, tudo bem? Então eu volto já, me aguarde na terceira parte do vídeo de gases.